João 8,32, a palavra do Senhor vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claro que Jesus Cristo ele fala a respeito da verdade em relação à verdade do Evangelho. É o Evangelho que liberta, é o Evangelho que transforma. Mas por conta de mídias, por conta de televisão, por conta de vivermos no país ao qual nós vivemos, somos o tempo todo bombardeados com mentiras e que nós acreditamos ser verdades, porque ouvimos uma vida toda. A vida toda você ouviu, a arma mata, daí você faz associação com o que a Escritura diz, não matarás. Então você faz um silogismo ali e pensa o seguinte: se a arma mata e a Bíblia diz não matarás, só pode ser errado. Um cristão portar uma arma de fogo ou ser a favor do porte de arma para civil. E você vai ver que não é assim. Você sabe que a Escritura diz que todo aquele que nasce de forma natural, nasce de Adão. Ou seja, ele nasce em pecado. Mas poderíamos dizer também em relação ao nosso país, que todo brasileiro nasce esquerdista, sem exceção. A não ser que você, de fato, tenha um conhecimento histórico, estude e seja rodeado por pessoas que pensem da forma correta, o brasileiro nasce esquerdista. Se as suas informações, assim como as minhas, durante toda a sua infância e grande parte da vida adulta, veio de Jornal Nacional, de William Borne, Revista Veja, Isto É, e por aí vai, pode ter certeza, muito do esquerdismo está cravado na sua mente, mesmo sem você saber. Seja em relação ao armamento civil, em relação ao feminismo, em relação ao socialismo e várias outras coisas. Você sabe, o que seria o socialismo em si? O socialismo é o Estado administrando as coisas. Tirar propriedades privadas das mãos dos cidadãos e deixar tudo na mão do Estado. Pastor, isso funciona? Claro que não. Claro que não. A única igualdade que o socialismo produz, que o Estado produz, é a igualdade de miséria. Do contrário, meu irmão, não há outro tipo de igualdade. Por mais que o discurso é bonito, esses dias eu ensinava para os meus filhos a respeito disso, e é impressionante, eu mostrei o lado bom do socialismo. Tem um lado bom. Como já disseram, se você até os 30 anos nunca foi socialista, você não tem coração. Porque olha o discurso bonito. O burguês, cheio da grana, milhões, e você ganhando salário mínimo. Nós queremos igualdade, ou seja, que o dinheiro dele seja repartido para todos, e assim todos viverão felizes para sempre. Mas não funciona assim. Não funciona. A visão socialista, ela apresenta algo que todos os países que tentaram colocar em prática acabaram na ruína e na miséria. Todos eles. Milton Friedman, ele diz assim: se colocarmos o Estado para administrar o deserto, em 5 anos faltará areia. Você pode pensar, pastor, mas Milton Friedman exagerou. Não exagerou. Essa semana eu li uma reportagem sobre a Venezuela, o país que tem mais de 90% do monopólio de combustível do mundo, de petróleo, está racionando combustível. O abastecimento agora é mediante a placa de cada veículo. Ou seja, eles tinham o deserto do Saara nas mãos. E acabaram fazendo o quê? Falta de areia. A esquerda é o câncer da nossa sociedade. Eles são a favor de aborto, ideologia de gênero, feminismo. Eles pregam contra a religião. É por isso que é impossível uma pessoa se dizer cristã e ao mesmo tempo se dizer socialista. Porque são princípios antagônicos. Um dos princípios do socialismo, sabe o que é? Extirpar a religião. E como? Você diz, esse dia eu recebi uma solicitação de amizade de uma moça lá, ela dizendo assim, socialista, feminista e cristã. Eu falei, como você faz essa mágica? Não dá para entender, não dá para entender. Então, dentre várias mentiras que nós aprendemos durante toda uma vida, uma das mentiras, com certeza, é essa daqui, a respeito do desarmamento civil. Eu quero mostrar para você, biblicamente, o que a Escritura diz a respeito do cidadão comum como nós. Portarmos uma arma de fogo, e se portarmos uma arma de fogo, se podemos tirar a vida de alguém por legítima defesa. Pastor, porque a Escritura diz não matarás. Mas eu quero
mostrar para você aqui, de fato, o contexto onde a Bíblia diz esses assuntos. E o primeiro princípio que eu quero passar, põe ele, por favor, meu irmão. É uma pergunta que todos nós devemos fazer e que às vezes nós temos dúvida. Um cristão, ele pode andar armado? O que a Bíblia diz a respeito disso? Nós que pregamos o evangelho do amor, nós que somos ordenados a sermos bem-aventurados, pacíficos, o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? Jesus Cristo usou arma, aconselhou o seu povo a andar armado. Normalmente, quando eu falo sobre esse assunto, o que eu mais ouço? Mas Deus é amor. A Escritura diz que se alguém te bater na face direita, você deve virar à esquerda. Só que eles não entendem que ali o que Jesus estava falando é a respeito de humilhação, é a respeito de pessoas que querem o seu mal. Agora, imagina você chega na sua casa às 10 horas da noite e você vê um marmanjo de 1,80 m, matou o seu filho e abusando sexualmente da sua esposa. E você então diz para ele o quê? Ô meu filho, teria a possibilidade, na paz de Deus, de interromper o coito com a minha esposa? Eu acho que ela não está gostando. É assim que falamos? Claro que não. Jesus Cristo, ele não só falou sobre armas, mas também como pegou em armas. É claro que naquela época não havia arma em pólvora, mas olha que interessante, põe ali, por favor. Isso aqui é uma foto de um... Põe para frente a foto. Não sei se dá para ver direito aí, de um azorrague. Lembra quando Jesus Cristo chega? As pessoas estavam fazendo o templo lá, vendendo para tudo que é lado. Ele chega com uma arma branca de sua época. Esse azorrague feito de ossos na ponta. Haviam bolas de metais, pontas com osso, justamente para flagelar. Essa era a intenção desta arma. Causar flagelo mesmo. Então ele chega e rebenta com tudo ali, né? Taca na mesa, dá maior susto nas pessoas. Mas Jesus Cristo, ele não apenas portou uma arma de sua época, mas também aconselhou seus discípulos que fizessem o mesmo. Lucas, capítulo 22, verso 36, olha o que a Escritura vai dizer. Então lhes disse, agora porém, lembra Jesus, só contextualizando. Primeiro ele diz, né? Olha, vão de 2 em 2, levem o evangelho. E não levem bolsa, não levem nada, vocês serão sustentados por isso. Agora aqui o contexto é outro. O contexto é de perseguição. Então Jesus diz assim, rapaziada, mudou a situação agora. Então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, o que tem espada, venda a sua capa, o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Ou seja, tire roupa do corpo, blusa, capa, venda e compre uma espada. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes, basta. A vida toda eu entendi errado este versículo. Aprendi errado este versículo. Eu aprendi da seguinte forma, que quando Jesus diz, os discípulos chegam e falam, olha, eis aqui 2 espadas. E Jesus diz, basta. Era como Jesus estava dizendo, não, vocês entenderam errado, os seus burros, basta, não vou ensinar mais para vocês. Não é esse o sentido. A palavra basta ali é ikanos, que significa mais que o suficiente. Ou seja, os discípulos vendem a roupa, compram espada e vêm dizer, Senhor, temos 2. Jesus diz, ótimo, excelente. Isto é mais do que o suficiente. Nós temos que acreditar na proteção de Deus? É claro que temos. Pastor, então por que nós não nos portamos da espada da palavra? O desafio, você vai ao Rio de Janeiro e sobe só com isso aqui. Armado de espada. Não adianta. Jesus disse que nós devemos confiar nele. Mas nós também temos que ser sábios e prudentes, dependendo da situação e do local ao qual nós vivemos. Devemos nos defender, é preciso. E eu vou mais longe. Devemos nos proteger, nos defender o nosso próximo, e se preciso for, matar o próximo, que venha causar dano a mim e a você. Eu sei que ouvir isso, em uma igreja, de um púlpito, pode parecer totalmente contraditório à Escritura, porque a Bíblia diz, não matarás.
Mas a interpretação correta de Êxodo 22, sabe qual é? Não assassinarás. Essa é a melhor tradução. Você não pode sair por aí matando uma pessoa. A não ser que essa pessoa ofereça um risco iminente à sua vida. E você, para se proteger, ou proteger os seus, você deve agir dessa forma. É tão certo que Êxodo capítulo 22, verso 2, a Escritura diz assim: se um ladrão, achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se sucedeu, quem o feriu será culpado. É desta passagem aqui que muitos países tiram a legítima defesa. Mas olha o contexto. Se um ladrão ele for achado arrombando uma casa, ou seja, no ato do crime, isso for à noite, e você o ferir, você não será culpado disso. Por que ele diz que à noite não será culpado, e depois ele diz, se já havia sol quando tal sucedeu, quem feriu será culpado? A interpretação aqui, pelo menos que a maioria dos teólogos concorda, é a seguinte: de noite você não consegue fazer muito bem ali uma comparação se a arma dele é real ou não, se é um simulacro. Nós já vimos casos de policiais matarem pessoas em favelas por conta do cidadão estar portando um guarda-chuva. E ele então pensou que era uma arma de fogo e acabou fazendo o quê? Matando a pessoa. Então ele diz, à noite, como não tem como você analisar os fatos, ou você perguntar, não, deixa eu acender a lanterna aí para ver se é arma de verdade. Neste caso, mate-o. E você não será culpado. Agora, se for de dia, o que você tem que fazer? Analise melhor. E se ele não estiver com uma arma de fogo que vai oferecer um risco à sua vida ou dos próximos, estiver apenas roubando e indo embora, igual uma irmã da nossa igreja me dizia que a semana passada, acho que ela estava de bicicleta, no ponto de ônibus, alguma coisa assim, o ladrão veio, ela estava no celular, tomou o celular, tomou a bolsa e foi embora. Numa situação dessa, o que eu e você devemos fazer? Matar? Meio-dia? Não. Arque com prejuízo. Mais importante é a sua vida. Ainda que você tenha que trabalhar mais para comprar novamente os bens, perca e não mate. Devemos usar o uso comedido da força. O que seria isso? Lembra, dia 18 de maio de 2018, onde a Cabo Cátia estava em frente à escola de seus filhos, e então ela e várias mães e crianças, um bandido se aproximou com arma em punho. Ela, treinada e adestrada para tal situação, colocou a mão na sua bolsa, tirou sua pistola e deu 3 tiros no meio dele. E o bandido caiu morto. Isso é uso comedido da força. Olha o risco, mesmo sendo o dia que ele estava trazendo para várias mães e crianças. O que seria um erro, um excesso? Eu lendo alguns comentários a respeito deste assunto, e uma pessoa dizia assim, porque tinha um carro, parou na hora que o cara caiu morto lá, e num dos comentários estava assim, devia ter atropelado e terminado ali o serviço de uma vez por todas. Não devia. Isso seria um excesso. Ela já conseguiu pará-lo. Isso é o mais importante. Deus, ele mandou que o seu povo se armasse para se defender. É tão certo que no livro de Neemias, eu coloquei ali, Neemias capítulo 4, versículo 9, o povo estava reconstituindo a cidade, reconstruindo os muros de Jerusalém, só que havia perigo dos inimigos virem também guerrear contra eles. E olha o que Deus diz para o povo, Neemias, olha, separa uns pedreiros aí, os caras têm que ser bons, colher de pedreiro na mão, arma na outra. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Ou seja, o povo inimigo querendo atacar Jerusalém. Porém, nós oramos ao nosso Deus. É isso que nós fazemos, oramos. Que o Senhor nos proteja. Oramos ao nosso Deus. E, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Oramos a Deus. Montamos guarda, sentinelas. Depois, no versículo 13, põe para frente. Olha no versículo 13 que diz: então, pus o povo por famílias. Você sabe, família não é só marido, mulher, filhos.
Pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro. Com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Olha, ele colocou cada um em pontos estratégicos, inspecionou a arma de cada um para saber, calma, isso aqui está atirando bem mesmo? Joia. Então ele disse, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos. Lembre do Senhor, mas batalhe pelos seus irmãos. Vossos filhos, por vossas filhas, por vossa mulher e vossa casa. Ou seja, defenda os seus. Esposa, os filhos, defenda-os. E sucedeu o quê? Ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Põe para frente. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra que era a obra literal, né? Serviço de pedreiro, reconstruindo os muros. E a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha, o que é você crer em Deus? É você orar pela graça de Deus e confiar nele, sem esquecer de ser prudente e se defender também. Então, com uma mão fazia a obra, com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. E assim edificavam e tocavam a trombeta, estavam junto de mim. Além disso, Neemias diz, e tinha um corneteiro do meu lado, porque se eu visse que o bicho estava pegando, ele tocava a corneta, largava a obra e era só a arma na mão. Este é o histórico do povo de Deus. No livro de Esther foi da mesma forma. Põe ali Esther capítulo 8, verso 11. Lembra? Amã queria matar os judeus. Este era o contexto. Todo o poder... Não tem ali? Esther 8, 11. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. O rei abaixa um decreto ao qual ele faz o quê? Ele deixa que o povo defenda a sua própria vida, para destruir, matar, aniquilar de vez por todas e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se quisessem os seus bens, e que se quisessem saquear os seus bens. Mas olha que interessante, para defender a sua vida, eles poderiam destruir, matar, aniquilar seus inimigos, que oferecessem risco ao seu próprio povo. George Washington, ele disse que um povo livre precisa estar armado. É por isso que os Estados Unidos há índices de crime, claro, bem menores que o Brasil, bem menores. A maioria das pessoas, em relação ao armamento civil, não sabem absolutamente nada. Mas quando vão colocar as suas opiniões em redes sociais, principalmente, mas colocam de uma forma categórica, com opinião sólida, dizendo, isso daqui vai virar um bang-bang. E você pergunta, o que você já leu a respeito deste assunto? Historicamente, você tem estudado as nações que de fato agiram dessa forma, como elas ficaram? Eles não sabem nada. Eu quero passar aqui, para encerrar, só algumas mentiras sobre o desarmamento. A primeira mentira sobre o desarmamento civil é a seguinte: o governo quer desarmar as pessoas porque se preocupa com elas. É esse o slogan de governo dos esquerdistas. Eles dizem, olha, nós nos importamos demais com vocês. E como vocês podem se machucar com uma arma de fogo, dá para nós. Dá aqui para o papai. Põe a frase ali do Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, ele... ditador chinês, fundador do Partido Comunista Chinês. Olha o que ele diz. Todo poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Dessa maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. O idealizador do Partido Comunista Chinês disse, nós precisamos suprimir todas as armas da sociedade. Por quê? Para que essas armas não sejam usadas contra nós. E eles dizem isso de que forma? Porque nós queremos o melhor para vocês. Não, não querem.
Eles querem que nós não tenhamos poder nenhum. Aquela reunião ministerial do presidente e seus ministros, que foi vazada para todos pelo STF, eu vou ser sincero com vocês, mas eu nunca vi chorar de alegria quando eu vi o presidente dizendo assim, olha, entreguem as armas para os cidadãos, eles precisam se defender. Cite para mim um presidente de nosso país que teve essa postura. E sabe por quê? Porque ele sabia. A população precisa se defender não apenas de bandidos, mas principalmente se defender do Estado, do governo, principalmente deles. Para que um homem possa dominar o outro, a única coisa necessária é a vantagem da força. Não importa. O cara pode ser grande, meu irmão, se você tem uma arma, acabou a grandeza dele. Foi assim em toda a história da civilização. Quando todas as armas estiverem sob o comando do governo, sabe o que vai acontecer? O povo não terá voz nenhuma. Não poderá fazer nada. Olhe para a Venezuela. Olhe para os nossos vizinhos. O presidente fez a mesma coisa. Aquele ditador arrancou todas as armas da população. O desarmamento da população tem um único objetivo, controle social. Isso não é novidade, sabia? Nós já vemos isso na Escritura também. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, nós vemos a estratégia, desde lá, de que, de fato, quando povos queriam vencer os outros, uma estratégia era o quê? Arranque as armas destes daí. 1 Samuel, capítulo 13, olha o que diz. Aqui, o contexto é filisteus versus hebreus, os arqui-inimigos do povo de Deus. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. A guerra ali era feita de que forma? Espada e lança. Você acaba com os ferreiros, que é aquele que produz a arma. O que a nação vai fazer? Nada. Apenas perder a batalha. Consegue perceber que não é novidade? Uma das formas de se vencer o povo é arrancar as armas. Os nossos inimigos nunca desejarão que andemos armados. Foi assim com os filisteus. Foi assim com Mao Tse Tung. Foi assim com Hitler. É assim com Nicolás Maduro e todos os outros. E no nosso país também não é diferente. Só para contextualizar você. Olha, o nosso país... Vamos um pouco para trás. Nosso país foi descoberto em 1500. Em 1815 houve o primeiro registro de uma política desarmamentista da nossa história. Em 1815, fabricantes de armas podiam ser mortos. Podiam ser mortos. Daí você pensa, eles faziam isso porque a coroa portuguesa estava preocupada com a nossa segurança. Porque nós poderíamos acabar nos matando. Então, como Portugal nos ama, o que eles fizeram? Colocaram essas políticas em pauta? Não foi por conta disso. No Brasil colônia, os índices de criminalidade eram baixíssimos. Claro que havia, mas eram pífios. O objetivo era que restringir a produção de armas para que Portugal não pudesse ser combatido. Sempre foi. Nos Estados Unidos acontecia um movimento oposto. Enquanto no Brasil nós vimos Portugal querendo acabar com as armas e prender aqueles que fabricavam armas, a segunda emenda da Constituição americana diz assim: garantia aos cidadãos o direito à autodefesa através do porte de armas de fogo, proteção contra inimigos externos e internos, garantindo a soberania do povo sobre os governantes. É por esse motivo que eles são países evoluídos. Os Estados Unidos é um país evoluído. Por quê? Quem é soberano lá não é o parlamento, não é o presidente, mas é o povo. E isso está na Constituição deles. Proteção contra os inimigos externos, sim. Claro, o Napoleão Bonaparte, o louco da vida, queira invadir de novo, arrebentar com os Estados Unidos, fazer guerra, caso os japoneses queiram batalhar novamente. Então, eles precisam se defender dos inimigos externos, mas também dos inimigos internos. A mentira do governo para desarmar a população no Brasil Regência é a mesma usada hoje. A mesma.
Olha que interessante. Na época do Brasil Regência, havia a Guarda Nacional formada por batalhões regionais, onde os comandantes eram fazendeiros que tinham mais posses. É por isso, talvez, você ouve na história, o coronel fulano de tal. Não, não é que ele era coronel do exército, é que ele era um grande fazendeiro, e então ele recebia a patente de coronel. Em oposição ao coronelismo, havia o cangaço, que surgiu no Nordeste. E a política do cangaço era totalmente diferente. Era um movimento de bandidos, que assaltava, estuprava as mulheres, saqueava bens, espalhava um terror para todo lado. E o nome mais expoente do cangaço, deve se lembrar, era Lampião. No governo Vargas, iniciou-se então, ele começou com uma política totalmente ditatorial. Em que sentido? Olha o discurso dele. Você vai ver que tem tudo a ver com aquilo que nós vemos hoje. Vargas dizia assim: precisamos acabar com a violência. Precisamos acabar com os cangaceiros. Não é este o nosso sonho hoje? Acabar com o crime? Você poder ficar na praça falando no seu celular sem medo de passar um e tomar? Você poder ir à praia, no Rio de Janeiro, e ficar lá tranquilo, sem correr o risco de um arrastão levar tudo que você tem, até um filho, se depender, leva. E então, Getúlio Vargas, ele disse: precisamos acabar com a criminalidade. Os cangaceiros trazem muita desordem para o nosso país. E então, olha o discurso dele. Como que nós faremos isso? O problema é que a arma que os cangaceiros portam, ela vem dos cidadãos de bem, dos coronéis, das pessoas que trabalham para eles. Então eles começam a dizer: se nós não tivermos armas, os cangaceiros também não terão armas. Não é exatamente a mesma coisa que nós ouvimos no referendo de desarmamento? A arma dos bandidos vem de onde? Vem do povo de bem. Sabemos que não é. O Brasil é um país armamentista. E nós vemos que no Rio de Janeiro há bandidos que têm até .50 arma antiaérea. Onde que eles pegaram? Qual cidadão de bem tem uma .50 dentro de casa para derrubar avião? Ninguém, absolutamente ninguém. Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não muda. O discurso, infelizmente, capturou muitos incautos que entregaram suas armas. Daí você pensa: pastor, mas quando esses homens entregaram suas armas, o que houve? Houve paz? Não. Não houve. O que aconteceu foi o contrário. Bandidos tiveram a certeza de que eles poderiam assaltar qualquer lugar, porque a possibilidade de defesa era mínima. Não é assim? Por que você acha que governos socialistas tentam o tempo todo nos impedir de ter uma arma de fogo? Quem sai no lucro por conta disso? É bandido. Porque o bandido pode assaltar qualquer um e a possibilidade dele sofrer um revide é mínima. Agora, eles podem agir mais à vontade. Porque antes eles sabiam: vai que eu vou assaltar aquele povo e tem um armado lá. Já era. Agora, quando o Estado toma as armas, eles podem assaltar qualquer um que vão conseguir êxito. Tudo graças a essa lógica invertida desarmamentista. Entregue as suas armas e você estará seguro. Lampião desfrutou dos mesmos benefícios que os bandidos desfrutam hoje. Roubar todo mundo sem possibilidade de tomar um revide. Mas olha que interessante. Olha como que Lampião se arrebentou. Apareceu um homem que de fato era homem de verdade, corajoso. Em Mossoró, o prefeito armou 300 voluntários, colocou em cima das igrejas, espalhou nas casas e disse assim para o povo dele armado: quando Lampião e o seu povo vier, o que vocês devem fazer? Abram cartaz dizendo: mais livros, menos armas. Não, não foi isso. Assim que esses cangaceiros vierem, bala no lombo deles. E assim eles fizeram. Vieram, tomaram tanto chumbo que nunca mais voltaram. Historicamente sempre funcionou assim. Países armados se defendem de pessoas de fora e também de pessoas de dentro. Portanto, não confie num governo onde ele quer tirar o seu meio de defesa. E para encerrar, a segunda mentira é a seguinte: armas são produzidas apenas para matar. Já ouviu essa frase?
O brasileiro não está apto, preparado para ter uma arma de fogo. Se qualquer coisinha no futebol arruma briga, imagina com uma arma na cintura, hein? O brasileiro não está preparado. Vai haver um bang-bang, muito homicídio. Será? Não vai. Não precisa ter arma de fogo para ter homicídio. O primeiro homicídio que a Escritura relata foi de um irmão matando o outro, fazendo uma emboscada. Sei lá, com pedrada na cabeça, paulada, matou seu próprio irmão. Vi uma reportagem uma vez de um capoeirista que foi morto a facadas. E o que vamos fazer então? Vamos proibir as facas? Eu já li um caso bizarro onde um homem matou o seu vizinho com um violão, tacando na cabeça, rachando a cabeça com um violão. E aí? Estatuto do desviolonamento? Um lutador de Muay Thai, você sabe, né? Bate bastante com o cotovelo e joelho. Matou um rapaz. Vamos fazer o quê? Estatuto do descotovelamento. Porque o brasileiro não é hábil para sair por aí portando cotovelo. Se a pessoa quer matar, ela vai dar um jeito, pode ter certeza. Ted Nugget ele diz assim: se armas matam, as minhas estão com defeito. Ou seja, não são as armas que matam. Quem mata são pessoas que portam essas armas. Porque se você falar assim, olha, não, armas matam sim. Então vamos ter que presumir que canetas assinam cheques, bolas fazem gols e carros atropelam pessoas. Igual vi uma vez uma matéria na Rede Globo que dizia assim: carro passa atirando e mata 4 pessoas. Na minha cabeça eu já imaginei quem? Bumblebee. Transformers. Como assim? O carro passou sozinho atirando nas pessoas? Só que é o tempo todo. Essa mensagem para a gente ficar, na verdade, com raiva da arma. E não da pessoa que porta a arma. O problema, meu irmão e minha irmã, não é a arma, mas o cidadão por trás dela. Bastão, substância química, corda, qualquer coisa serve para matar. Qualquer coisa. Imagina o seguinte, um rapaz lá ele tem um problema cardíaco. Por quê? Todo dia come pizza, quando não come pizza, come lanche. Daí, por conta disso, tem um infarto. O que vamos fazer? Colocar a culpa nas pizzarias? Nos carrinhos de lanche? Ou nesse rapaz que não sabe se controlar? Ou, imagina um fulano endividado, cheque especial, totalmente no vermelho, cartão de crédito estourado. A culpa é de quem? É do banco que oferece crédito? Ou deste homem que não sabe controlar os seus gastos? Mas você percebeu que quando é morto por uma arma de fogo, a culpa é sempre da arma? De acordo com a mídia? Essa é a cobertura jornalística que nós temos em nosso país. A escolha das pessoas, seja de fumar, de comer gordura e de matar. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. É assim que funciona. Armas servem para defender. Só que essas histórias nós não vemos na nossa mídia. Pessoas defendendo outras pessoas através de armas. Se você, meu irmão, tem uma pessoa armada no seu círculo de amizade, mesmo que você seja contra, você sabe que você estará mais seguro ali. Eu via anteontem, acho que o candidato a prefeito de Manaus, fazendo campanha na rua, campanha política na rua, e de repente ele estava perto de um ponto de ônibus, e o cara entrou para assaltar o ônibus, e o prefeito estava armado. O candidato a prefeito. Na hora, já interrompeu o bandido, deitou o cara, ficou segurando ele até a polícia chegar. Meu irmão, se acontece isso aqui em Pinda, eu voto no cara na hora. Só você passa o número dele para mim. O voto é dele. Tem uma irmã da nossa igreja, ela ouviu um homem pulando no seu quintal, saiu correndo e disse assim: amor, pega a arma. O bandido, na hora, pulou de novo para fora. Detalhe, o amor dela não tinha arma. Mas você consegue perceber que os bandidos têm medo? Só a possibilidade. Opa, calma aí. Eu não vou arriscar, não, de forma alguma. A presença de um cidadão armado num grupo de pessoas, ela estende benefícios a todos. Imagina o seguinte, o nosso salão, antes de ser este aqui ao qual nós nos reunimos, era em frente a uma vila militar, onde havia sentinela armado 24 horas por dia e a gente ali na igreja. E você é um bandido. Você quer assaltar alguém, você precisa de um celular. Você sabe, o soldado ali tem celular e o povo da igreja tem celular.
Você é um bandido, mas você pensa pelo menos o mínimo suficiente. E você precisa escolher um dos dois lugares para você assaltar. Qual que você assalta? Eu vou arriscar o soldado, acabar com ele. Você vai nos crentes. Porque você sabe ali, a possibilidade de alguém estar armado ali é só se tiver um policial assistindo o culto, policial de folga, ou alguém que tenha porte de arma. Armas têm um caráter nivelador. É só através de uma arma que uma mulher mais frágil pode se defender de um agressor mais forte. Que um idoso pode se defender de um jovem muito mais astuto e forte do que ele. É só através de uma proteção individual que um homem consegue se defender de dois que vinham tentar roubá-lo. Lincoln fez os homens livres, mas Sankolt os fez iguais. Cita Beni Barbosa em seu livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Como assim? Lincoln fez os homens livres, mas Sankolt os fez iguais. Abraham Lincoln, ele foi o grande responsável pelo fim da escravidão. Sankolt foi o inventor do revólver de 6 tiros. Ou seja, Lincoln ajudou o povo a ser livre. Mas Sankolt os nivelou. Homem e mulher. Velho e jovem. Você sabe, criminosos buscam sempre alvos mais fáceis. Eles preferem ser pegos pela polícia do que pegos por um cidadão de bem. Vi uma pesquisa uma vez americana dizendo isso, que 75% dos criminosos preferem trocar tiro com a polícia do que trocar tiro com um cidadão de bem. Por quê? Olha, por um motivo simples. A possibilidade de ele sair vivo, se um policial estiver trabalhando, é maior do que se o Robson estiver defendendo a casa dele. Por quê? O policial, via de regra, ele vai ler os seus direitos. Mesmo você sendo bandido, vai te tratar como cidadão. O Robson não. Ameaçou colocar a mão na Larissa, é chumbo no meio do peito. Quer nem saber da história. Depois a família que se vira para enterrar. Um cidadão armado, ele tem medo. Um bandido, ele tem medo de um cidadão armado. Pastor, mas vai acontecer muita morte se isso de fato acontecesse aqui em nosso país, liberasse as armas. E já acontece. Muita. E demais. E muitas nem catalogadas são. Sabe o que iria acontecer? Iria diminuir sistematicamente a criminalidade. Esse tempo atrás estávamos com aquele movimento Black Lives Matter, e nos Estados Unidos a arma é muito mais fácil o acesso. Eu lembro uma vez que eles estavam, uma reportagem que eu via, onde eles estavam passando, quebrando tudo que é coisa na rua. O pessoal do Paz e Amor, né? Quebrando tudo que é coisa na rua. E eles estavam passando em uma avenida, e então haviam várias ruas assim, né? Na perpendicular. Então os moradores de cada rua foram às suas esquinas, portando os seus fuzis e com as suas armas aqui assim, ó, só ali, sem fazer nada, sem apontar para ninguém, só vendo a banda passar. Pergunta se um deles fez alguma gracinha com esse povo. Tentou invadir alguma das casas desta rua. Nenhuma. E tem uma foto que eu até publiquei no Facebook, onde tem um marido todo gordinho, rechonchudo, e a esposa dele, né, você vê o cabelo feito, unha feita, um monte de coisa. Eles na frente da casa deles, a mulher com um revólver e o cara com fuzil. E os caras passaram e não colocaram a cara com eles, mas de forma alguma, porque eles têm medo. A arma serve para defender. Agora, imagina o seguinte. Você sabe, todo remédio, ele promete uma cura, mas ele tem efeitos colaterais. Claro que tem. É que, às vezes, você não costuma ler a bula de remédio. E eu nunca. Talvez você, às vezes. Imagina uma pessoa que tem um câncer. E ela sabe, há um remédio para mim. Esse remédio, quimioterapia. Só que ela sabe que a quimioterapia ela traz alguns efeitos, como queda de cabelo e mais outras coisas. Daí você diz para ela assim, olha, este remédio aqui vai fazer você perder o cabelo, mas vai te deixar vivo ou viva. O efeito colateral é muito ruim, principalmente se for mulher. Mas o que é melhor? Um efeito colateral deste ou a morte? A nossa mídia, ela sabe que as armas, elas sim trazem um efeito colateral. Provavelmente vai acontecer.
de brigas em trânsito, uma morde aqui, a outra colar. Esses são os efeitos colaterais. Mas o problema também vai ser combatido e quase que reduzido a zero por conta de armas nas mãos do cidadão de bem. O Estatuto do Desarmamento, para encerrar, ele só conseguiu dar a certeza de que o bandido pode assaltar qualquer casa, porque não vai haver pessoas ali que irão revidar contra ele. Mais armas não é igual a mais crimes. Mais armas nas mãos do cidadão de bem é equivalente a mais segurança, a menos criminalidade. Eu sei que você pode pensar assim, pastor, mas mesmo que libere para todo mundo que venda no supermercado, eu não quero. Você tem esse direito? Claro que tem. Você tem o direito de não querer. Mas você dizer que biblicamente não se pode ter um cristão, que ele não se pode defender, é falta de conhecimento bíblico e conhecimento histórico. Então eu e você também precisamos, meu irmão, dentro da igreja de Deus, a saber nos posicionar diante de assuntos que para muitos são polêmicos. Muitos pensam, esse assunto é polêmico. Não, não é, a Escritura está clara. Clara. Temos o dever de nos defender. E além de ter o dever de defender a sua vida, temos o direito também e o dever de defender a vida do próximo. É isso que a Escritura diz e é assim que nós cremos. Então, se você puder, se defenda. Se mesmo assim você achar, eu acho que não tem cabeça para isso, não compre. Mas não coloque como obrigação que todo cristão jamais deve possuir uma arma de fogo, porque não é isso que a Escritura diz. Amém, meus irmãos?